Oswaldo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Graças a Deus. Trabalhando muito, sempre correndo? Bastante, né? Não para. Isso é uma coisa que está sempre aí nativa, né? Tem que estar nativa. Tem hora que a gente pensa assim, nossa, tá na hora de eu descansar. Quando a gente menos espera, tá trabalhando mais do que antes. Mais do que antes e aparecem as novidades, né? Que isso ocorre no dia a dia, então temos também que estar preparados para poder encarar e resolver, né? Principalmente em toda essa inconstância, né, que nós temos, né? no dia a dia, né? No dia a dia. E nós prometemos, faz tempo que nós estamos falando, né, Oswaldo? Mas como está tudo mudando, cada hora a gente fala de algo, né, do que está acontecendo no momento. Mas o nosso empresário Oswaldo Jalforme disse que ia estar falando sobre, né, as profissões emergenciais, não é verdade, né? Que aí eu falo assim que com tudo isso que viveu, tem profissões que surgiu e que realmente, né, a pessoa está se empenhando. E eu queria que você falasse um pouquinho dela, Oswaldo. Ah, sim. Quais são? Perfeito. Nós observamos muito bem aí nesse período pós-pandemia, né? E durante também o período da pandemia, a questão de as profissões, né? Criaram-se novos postos, novas características de mercado de trabalho. Por exemplo, hoje a gente percebe-se muito o direcionamento na área de TI, né? A área de TI é uma área que direcionada, seja ela principalmente nesse período todo aí que vivemos, né? Da pandemia, com relação a vacinas, a pesquisas, né? Relacionadas à saúde, ao agronegócio também, né? Novas tecnologias vindo e cada vez mais exigindo profissionais direcionados nessa área, né? Então eu vejo assim no médio, longo prazo de tempo, essas profissões, né? Embora emergenciais agora, venham a cada vez mais se consolidar e quem estiver aí preparado nessa área principalmente de TI, voltado seja para o mercado aberto na área de tecnologia de informação e principalmente direcionado ao setor de saúde e ao setor do agronegócio em si, são profissões assim bem certeiras e quem se especializar nessa área eu vejo assim um crescimento muito forte nesses novos postos de trabalho que vem vindo, né? Você sabe que enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. É realmente isso mesmo, Oswaldo, porque eu vejo assim que na área da saúde, eu conheço pessoas que foi fazer técnico em enfermagem, que acabando o curso já estava empregada, né? Então eu mesmo percebi que essa área tá bem fácil de você arrumar um emprego, não é isso mesmo? Sim, ela acaba assim, no caso, Solange, pegando toda a cadeia, né? Toda a cadeia, quando a gente fala em saúde, né? Verdade, então vai desde o auxiliar de enfermagem até o mais alto posto. A gente vê também no Brasil uma crescente, nos últimos 10 anos, aberturas de universidades na área de medicina, principalmente, né? E o que, assim, nesse período de pandemia que mais se destacou, que eu vejo, né? Além desse fomento todo na área da medicina que nós estamos falando agora, a questão da tecnologia, né? Então são muitas tecnologias novas que estão entrando, que estão sendo desenvolvidas e aprimoradas para que esse mercado, né, seja cada vez mais inovador. Então é isso que a gente percebe, na área tecnológica, né, em si, na parte de tecnologia mesmo, de informação, informática, né, que esses postos venham a se consolidar cada vez mais. E de forma também concomitante é isso que está acontecendo, né? Muitas universidades, então o Brasil deve receber assim um volume muito grande de profissionais médicos, né, nos próximos anos, né? E isso de forma conjunta vem o atendente, o enfermeiro, os planos, né?
por exemplo, os hospitais particulares, o Unimed, vem tudo isso a fomentar esse segmento da medicina, tão qual também o agronegócio, né? Enfim, são áreas que a tecnologia e o desenvolvimento de mão de obra especializada vem muito a evoluir aí nos próximos anos. Né? Você sabe que eu até me referi, né, à técnica de enfermagem, porque eu conheço várias amigas minhas, né, que tinha até dificuldade de arrumar emprego, fez o curso técnico aí de enfermagem e hoje, sabe, estão trabalhando aí na Amaral Carvalho, na Santa Casa, deu assim uma mudada na vida, né? Então, exato, realmente, isso que você está falando tem muito sentido, né? E quais são as profissões, assim, que se destaca mais no agronegócio, Oswaldo? Então, Solange, hoje o agronegócio, ele tem muito a ver, né, com essa tecnologia moderna, né, de ponta que está sendo implantada aí hoje no mundo todo, né? Então, nós podemos ver os equipamentos, por exemplo, na parte de manejo, né? Esses equipamentos são todos hoje utilizados aí com tecnologia de ponta, né? Uma máquina, uma colheitadeira, né? No qual usa assim um operador e um sistema, né? Um sistema de informática no qual é logado até com satélites e tudo mais para poder fazer o plantio, fazer a colheita, enfim, o mapeamento da área, né? Então hoje cada vez mais esse profissional tem que ter um conhecimento na área de tecnologia de informação, né? Na área de informática. No desenvolvimento de novos insumos, de novos produtos agrotóxicos, enfim, a tecnologia ela avança todo dia, né? É muito dinâmica, né? Então isso faz com que o agronegócio também acompanhe a parte de genética e tudo, né? Envolve assim toda a questão do agronegócio, seja na pecuária, seja na agricultura, enfim. Hoje a tecnologia é aplicada mesmo a todo momento no campo, né? Antes não, nós tínhamos a tradição, né? Que era aquela economia familiar, aquele sitiante, né? Que a gente chamava antigamente, ou um fazendeiro todo, mas ele tinha caseiro, toda uma, né, aplicação de forma caseira, de forma mais assim artesanal. Para poder fazer o seu plantio, colheita e tudo mais, né? Hoje já é uma situação muito mais tecnológica, né? E Oswaldo, existem cursos, né? Ou é só a nível superior? Como que? Porque eu não sei, pode ser que eu esteja leiga no negócio, mas eu não ouço falar de muitos cursos para aprender a operar uma máquina. Não sei, existe? Não, existem empresas, né, escolas especializadas, muitas delas, eu acho que talvez a maioria são subsidiadas pelo Estado, né? O Estado tem projetos, tem setores direcionados a isso. E também empresas particulares que têm escolas, né, para poder dar essa capacitação ou tão qual ensinar mesmo, começar um trabalho de desenvolvimento em cima dessa profissão, né? Então ele começa desde a parte literária até a parte final, que é a operação do equipamento, tendo esse conhecimento de alta tecnologia no seu currículo, né? Porque enquanto você estava, né, falando, eu estava aqui pensando, realmente, né, uma pessoa que se especializa nisso, eu tenho certeza que ela vai ter emprego sempre. Vai ser uma mão de obra diferenciada, né, das demais, das tradicionais, né? Então vai ser uma mão de obra muito requisitada e muito valorizada consequentemente, né? Eu acho assim, isso que você está fazendo no programa Convívio, eu acho de muita importância, porque é muito pouco que a gente ouve falar, né? Por exemplo, às vezes pode ser que tenha alguma pessoa nos assistindo e gosta disso, mas não imagina que possa ir buscar recursos e buscar cursos
para se especializar nisso, não é verdade? Exatamente. Hoje nós temos aqui na nossa região, na nossa micro e talvez até macro região, um conceito ainda mais tradicionalista, né? No qual ainda utilizamos equipamentos com pouca tecnologia, até por questão de investimento, né? Algum com aqueles modelos familiares ainda, com recurso bem mais simples, né? E também nós temos as grandes companhias, que aqui hoje a gente só tem na área da cana-de-açúcar. Então, plantio se modificou muito o conceito, né, e a prática desse manejo. A colheita em si da cana-de-açúcar também mudou, que hoje são as colheitadeiras, né, que são máquinas altamente tecnológicas, no qual, por um lado, ajudou muito, né, esse lado tecnológico, por outro lado, a mão de obra que antes era feita pelos cortadores acabou se extinguindo, né? Então, assim, nós temos só essa característica aqui na nossa região, mas partindo para outras regiões do país, outros estados, onde isso é de forma assim, mais intensa, então a gente vê a intensidade é muito maior e a aplicação dessa tecnologia no campo, né? E aqui em Jaú, cidades menores se tornam mais difícil, né? E também, né, Oswaldo, o pessoal hoje está trabalhando mais em casa do que fora, né? Para isso também você acha necessário cursos? Como que você vê nesse lado aí? Que você disse que está em alta, né? Exatamente. Esse é o novo conceito, né, Solange? É o novo conceito, esse trabalho home office em todas as áreas do mercado, né? Então a gente percebeu que no período da pandemia, isso começando muito com algumas empresas privadas, depois estatais também, né, aderindo a esse modelo novo de você ter o seu escritório, né, você poder desenvolver a sua atividade profissional dentro da sua casa. É um modelo que se deu muito bem. E continua, né? E continua, mudou alguns conceitos, algumas empresas não vão mais voltar atrás. Isso, vai gerar um modelo novo de trabalho também, né? Isso requer também esse conhecimento, né? Além desse profissional ter o conhecimento no que faz, porque isso atingiu, o home office atingiu todas as categorias, né, do mercado. Todas. Praticamente, né? Então, quem não tinha ainda um certo conhecimento, seja ele o básico que for, né, na área de informática, também fica um pouquinho difícil ele aprender meio rapidamente assim para poder ter o acesso e usar daquele acesso, daquele sistema na sua casa, uma ferramenta de trabalho, né? E eu percebo que as pessoas que trabalham em casa, eu estava vendo uma reportagem na TV, elas separaram um cantinho na casa, né, onde não tem muito barulho, onde ela consegue realmente se conectar. E eu vejo assim que esse trabalho, posso estar errado, acabou economizando para ambas as partes. Sim, sim. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala, o que eu gastava de combustível para ir para voltar, né, diminuiu muito. E eles me dão uma ajuda ainda, a energia que gasta na minha casa. E para a empresa também foi bom, né, Oswaldo? Sim, sim. Tem números, tem uns números que falam, né? Existe um contraditório também, mas assim, em alguns casos dizem que a pessoa no seu home office, né, dependendo do tipo de atividade, como e de que forma ela se disciplina nisso, para a empresa ela tem um resultado até maior. Ou seja, ela trabalhando em casa, uma atendente, por exemplo, ou se não uma vendedora, né? Um vendedor, uma vendedora, ela tem uma produtividade muito maior do que se tivesse no local de trabalho físico, né? Então isso tem os números a favor e tem os números contra, né? Então muitas empresas reduzem a sua despesa, porque ela vai ter uma redução de energia elétrica, enfim, de outros insumos que com o funcionário ali estaria tendo, né? E em contrapartida o funcionário também teria essa economia com relação ao combustível, deslocamento, refeição e tudo mais. Então existe, mais acho que no meu ponto de vista, o lado bom com isso,
né, do que o lado ruim. Isso vai depender muito da atividade de cada um, do que ele faz, em que segmento ele trabalha. Tanto é que eu vejo que muitas dessas profissões têm a ficar já permanentemente em home office. Você sabe que toda vez que você vem, né, no nosso bate-papo, eu vou embora mais animada para trabalhar, né? Porque eu falo assim que as dicas que você dá nos incentiva a não desistir, né? Eu percebo muito quando o Oswaldo, né, no que ele fala, no nosso bate-papo, muitas vezes, não, vamos lá, porque quantas pessoas a gente sente que está desanimado, né, para trabalhar, não deu certo aqui, não deu certo lá, e eu vejo que você, assim, você coloca várias situações que a pessoa precisa se encontrar em alguma delas. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E o que eu vejo assim, porque além da gente ter a nossa situação, o nosso modelo, né, próprio, que a gente utiliza no dia a dia para poder superar esses momentos difíceis, e crise, pandemia, enfim, planos econômicos, por tudo isso que nós já passamos. Então você vai criando, você tem estruturas e vai criando modelos, projetos, situações para poder superar, né? Mas a gente vê que quando realmente acontece alguma coisa, isso vem atingir todas as empresas, todos os profissionais liberais de forma muito até triste, né? Porque são situações atípicas que naquele momento, se você não tiver uma estrutura, não tiver uma condição de você mudar, virar o jogo, né? Assim, no último momento, é difícil. Então você acaba sucumbindo, perdendo a motivação e não consegue retomar o mercado de trabalho, né? Então vejo assim, o otimismo tem que estar sempre à frente, né? Uma disciplina no trabalho, isso é muito importante nos seus projetos futuros, deixar tudo bem certinho, tudo bem estabelecido, ter um plano B sempre à mão, né? Para uma eventual necessidade, diversificar o teu negócio, deixar também sempre manter, né, uma reserva para você poder ter esse tempo de poder fazer essa mudança se necessário, né? Mas assim, o mais importante é tudo isso que a gente vem falando sobre isso, é que nesses momentos também de dificuldades que o país passa, que o país atravessa, seja ela qual for, abre-se muitas oportunidades. Então muitas empresas, muitos profissionais liberais, isso é certo, é só pegar os números aí, muitas MEIs, né, microempresários individuais, estão abrindo. Se a gente pegar um histórico aí dos últimos 6 meses, o crescimento é muito grande. Vamos lá, um ano e meio, em período de pandemia, né? Tive a oportunidade de conversar aí semana passada em 2 empresas que abriram exatamente no início da pandemia. E hoje aí estão prósperas, seguindo em frente e dando muito bem, dando certo, né? Isso também existe, a gente vê aqui em Jaú mesmo, uma questão, já comentamos isso, né, Solange, no momento anterior, muitas empresas familiares também no setor de alimentação. Então, muitas empresas, iFood, né, entrando pelo iFood, muitas loja de massa, hamburguerias, enfim, restaurantes, pequenos restaurantes. Então, abrindo em plena pandemia. Ah, mas aí a gente ouve, mas está vendo aquele restaurante tal, fechou, aquela empresa que era tanto tempo fechou. Então, são empresas que talvez não estavam tão bem preparadas para passar um período desse. Em contrapartida, a gente ouve muitas empresas novas abrindo. Então, você vai lá no shopping, dá uma olhadinha, fechou uma empresa, olha, mas abriu 2, 3, 4. Quer dizer, é um mercado muito dinâmico que alguns não conseguiram transpor esse momento de dificuldade da pandemia, porém abriram-se oportunidades no qual essas outras pessoas, esses outros empresários, microempresários, investidores, assim, no teu negócio próprio. Às vezes a pessoa perdeu o emprego lá, ele era motorista de ônibus, só que também fora de hora e
e de sábado e domingo ele era uma pessoa assim, fazia, por exemplo, um pastel extremamente bom. Delicioso. Todo mundo gostava. Então ele abriu o seu negócio e hoje esse negócio está próspero. Então o que era antigamente um complemento de renda para a família, hoje passou a ser um microempresário individual. Hoje ele faz daquilo a sua renda principal. Então assim, isso é o que a gente tem percebido, tem sentido principalmente aqui na nossa cidade. Tenho conversado com algumas pessoas, a gente sempre conversa com amigos, pessoas que também têm o seu negócio próprio, pessoas que estão começando. A gente percebe assim um otimismo muito grande e assim uma coisa que está dando certo. Então a gente percebe que mais pessoas te respondem, né? Isso a gente também percebe no dia a dia, esse fomento todo que acontece no nosso mercado aqui de Jaú, que as pessoas assim, a cada 10 pessoas, 8 delas falam que o mercado está retomando, que está bom, não está o ideal ainda, né? Mas existe uma escala bem progressiva e assim, todo mundo animado. E 20% realmente está difícil, fechou, enfim, está na iminência de fechar, né? Então, realmente eu acho que os números estão assim hoje, de 8 para 2. Então, eu acho que isso é positivo num período que nós estamos passando, né? Numa retomada, né? Da economia. Então, a gente percebe que está sendo crescente, numa curva crescente suave, né? De forma lenta, mas positiva. E eu vejo assim, né, Oswaldo, que realmente, né, como você disse, não vamos nos desanimar, né? É que nem o Oswaldo disse, se tem muitas fechando, mas também tem muitas abrindo, e vamos erguer a cabeça aí, vamos para frente, porque eu falo assim, que cada vez que o Oswaldo vem aqui, eu me animo mais ainda, né, Oswaldo? Só tenho que agradecer, né, por essa partilha, né, por esse dom que você está partilhando com a gente aí, que eu sempre vejo que você nos leva para frente, né? Não podemos nos desanimar não, porque a vida continua, a trancos e barrancos, tem muita gente, às vezes ouvindo você falar aqui, alguém está nos assistindo, fala, nossa, mas para mim está difícil, mas como você disse, vai atrás de coisas novas, né? Aquilo que te ajudava pode ser o seu emprego de hoje. Só tenho que agradecer, né? E antes de terminar, deixa uma palavra de ânimo. Eu sempre gosto que no final você deixe uma palavra de ânimo aí para quem está nos assistindo. Que bom, que bom. Então eu que na verdade agradeço a oportunidade também, né, Solange? Espero de alguma forma estar colaborando, né? Contribuindo, né? Fico à disposição também de alguma pessoa, se quiser alguma coisa mais assim específica, mais detalhada, se eu puder compartilhar e ajudar de alguma forma, né? Eu fico também à disposição. E a realidade é isso mesmo, a gente nunca pode desistir, nunca desista do seu sonho, do teu objetivo, do teu ideal, né? Eu acho que todo mundo merece isso, né? Mas vai assim, é muito de cada um, então é isso, tem que ter perseverança, determinação, acreditar naquilo que gosta, ir sempre ao encontro disso, né? De forma bem objetiva, de forma disciplinada, né? Façam pesquisas, procure o conhecimento para você poder chegar ao teu objetivo também, né? Isso é importante e é essa motivação que vai. Essa receita não tem como não dar certo. Então é essa busca do teu objetivo, do teu ideal, como lá no passado, ou a gente reportando isso para o lado pessoal, quando você começa a tua vida, você quer ter uma bicicleta, você quer ter uma moto, você quer ter um carro, ou a sua casa própria, né? Então você tem aquilo como um sonho, um objetivo. E indo atrás, buscando, você conquista. Então na vida profissional também é a mesma, seja ela como um empreendedor, como um excelente profissional, é sempre assim, acreditar naquilo que quer, com determinação, colocar aquilo, coração na mão e ir para cima, não tem como não dar certo, né, Solange?